Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu tô gravando, agora vocês não estão vendo a gravação porque eu gravo com o meu programa, com o Camtasia, não com o do Meet, tá? Porque ele grava só a tela, ele grava só o que tá apresentando e as carinhas das pessoas, não grava o chat. Então, eu gravo com o Camtasia, depois eu coloco a gravação lá pra vocês, tá? Mas só para vocês saberem, né, se não quiserem aparecer na gravação, então não apareça, porque não vai dar tempo de eu editar e botar um esfumaçadinho em cima da carinha de todo mundo, tá? Então quem aparecer na tela vai estar aparecendo na gravação, tá bom? Eu vou vou colocar uma apresentação minha na tela. Deixa eu abrir aqui a câmera que eu não abri. Só um pouquinho. Boa noite a todos. Eu vou começar a falar com vocês e aí eu vou colocar uma apresentação para não me perder no tudo que a gente tem que falar, tá? Mas assim, a gente vai tratar de conteúdo, mas eu não dou a aula aqui, tá? Porque se eu começar a dar aula aqui com a mesa digitalizadora, que é o que eu uso, dá muito delay, a gravação vai ficar ruim, aí fica uma gravação de 1h30, sendo que de conteúdo eu dei só 20 minutos. Às vezes nem isso. Então eu faço as gravações por fora e deixo para vocês, tá? Já adiantando que as do primeiro trabalho eu vou começar a postar hoje, né? Porque eu achei que estava tudo encaminhado, mas eu vi que teve alterações aí na nossa avaliação, então a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu colocar a apresentação. E agora eu não vou mais estar vendo vocês. De vez em quando eu tenho que parar e voltar aqui, porque eu tenho que autorizar as pessoas a entrarem. Bom, gente, o nosso primeiro assunto, eu acredito que seja o que mais está afligindo vocês. Ih, gente, tá entrando aqui. Aconteceu algum problema. Entrou. Bom, a V1, ela foi prorrogada aí até o 4 de setembro, como vocês sabem, e entrou aqui probabilidade. Por que eu dizia para vocês que não entrava? Porque não entrava. A probabilidade ela estava na unidade 2, mas ela não entrava na avaliação 2. Então, sempre a minha indicação era de não estuda o conteúdo, né? E deixa a probabilidade, porque tinha uma outra parte junto, todas as medidas de dispersão e de... Só um minutinho, o pessoal está pedindo para entrar. E agora funciona da seguinte forma. Quem fez essa alteração, ela deve ter acontecido ou no semestre passado ou agora, porque foi feito um e-book para estatística, tem muito material meu ali, você deve ter vídeos meus, mas uma outra professora fez um e-book e ela colocou então probabilidade na avaliação, sendo que pode ser que vocês tenham uma questão de probabilidade, pode ser que não. Eu não sei se vocês observaram, bem diferente do que vinha acontecendo na Veiga, que era digamos, uma solicitação dos professores que não fosse sempre o mesmo trabalho, a gente ficava sempre batendo nisso. Então, de alguns semestres mudava o conjunto de dados ou mudava as perguntas, enfim. Agora é o seguinte, para quem não entrou lá ainda, não observou, o professor, e isso eu sei porque, claro, eu tive acesso ao gabarito, o professor que elaborou a atividade, ele fez muito mais perguntas do que as 10 que aparecem para vocês. Se vocês abrirem uma vez e fecharem, vocês vão ver que quando vocês abrirem de novo, são outras perguntas. Então, vocês têm que abrir e fazer. Então, primeira coisa, fazer tudo o que foi pedido. Faz média, mediana, moda, depois faz desvio padrão, coeficiente de variação, responde todas aquelas perguntas, aí as últimas se tratam de probabilidade ali, aí vocês fazem aquilo para depois abrir o questionário de vocês, aí vocês vão responder perguntas em cima daquilo que vocês devem ter feito. Por que tem que fazer tudo antes sem saber quais são as perguntas? Porque como vocês não sabem quais são as perguntas, vocês têm que fazer tudo aquilo para ter condições de responder aquelas perguntas. Como isso não é escolhido nem pelo professor, nem por alguém que está lá no sistema, é randômico, então ninguém sabe nunca qual é a pergunta que vai cair para cada um. Pode ser que vocês abram o trabalho e não caia nada de probabilidade. E pode ser que caiam umas 3 questões de probabilidade, não sei, porque são só 10. E o professor que elaborou fez muito mais do que 10 questões, justamente para ter essa coisa de os alunos não terem o mesmo trabalho para fazer, tá? Então, eu deixo, isso aí nem precisaria, né? Eu sugiro que vocês façam em grupo, né? Para que vocês trabalhem juntos e tenham até mais segurança para fazer o trabalho.
Mas cada um tem que responder o seu, e mesmo que tu faça com o teu grupo, pode ser não, né? Muito provavelmente vocês vão responder questões que são diferentes, né? Então, e aí não tem o que fazer com relação a isso, tá? Vocês vão estar lá respondendo uma coisa, o colega fez o grupo junto com vocês e vai responder outra coisa, tá? Então, é o normal. O que mais? Deixa eu só voltar lá no... Então, esse questionário é randômico que vocês têm que, quando entrarem para fazer a primeira, façam todas, né? Porque quando vocês abrirem de novo, vão ser outras. E aí eu não sei como funciona a questão de já fez uma questão ou não. Eu não sei, daí vocês têm que perguntar para a monitoria. Porque essa alteração, ela foi feita e não foi comunicada para quem pegou a disciplina. Porque o trabalho é sempre independente do professor, né? O professor não escolhe o trabalho que vocês vão fazer, né? Porque ele é sempre condizente com o conteúdo da disciplina, mas a gente não escolhe. Então, eu acho que abril tem que fazer até o final, tá? Eu até posso verificar isso para vocês, mas eu entendo que seja assim. Porque quando tu abrir de novo, vão ser outras perguntas. Então, provavelmente ele só vai aceitar que tu responda de uma vez, em uma sessão só. Mesmo que demore, né, algum tempo, mas que seja em uma sessão só. Ah, então eu posso deixar aberto de hoje para amanhã? Mas se faltar luz, se cair internet, então isso não é uma boa estratégia, né? O importante é vocês estarem com todas as questões feitas, porque aí vocês têm condição de responder qualquer uma das perguntas. Aquelas questões que tem lá no início do corpo do trabalho, né, que se pergunta, faça as medidas de síntese, faça as medidas de dispersão, faça a tabela de distribuição de frequências, aquilo ali dá condições para vocês de responderem todas as perguntas, tá? Até as de probabilidade. E aí só faltam duas questões de probabilidade para eu gravar o vídeo. Eu já devo postar as que eu já fiz, inclusive tem duas já de probabilidade. Hoje à noite, no mais tardar amanhã, já vão estar todas para vocês. Assim, quem já foi meu aluno sabe, né? Eu costumo ter um material bem direcionado para o trabalho. Só que dessa vez o trabalho modificou o tipo do trabalho, né? Então antes a gente modificava os dados e modificava às vezes as questões, mas o mesmo material que eu já tinha para direcionar servia porque o trabalho continuava sendo do mesmo tipo. Agora mudou o tipo. Então eu estou elaborando um material para esse tipo de avaliação, tá? Principalmente por causa da probabilidade que não tinha entrado. Quem já entrou lá no meu canal no YouTube já tem todos os vídeos que eu fiz no YouTube até hoje, com exceção de um que foi para um pessoal do Enseja, e algumas coisas que são de ensino médio, eles são sempre os alunos da Veiga. Então é por causa de algum problema que foi resolvido em alguma disciplina, estatística, matemática aplicada, cálculo diferencial, enfim. Sempre é alguma coisa nesse sentido. Então quem entrou lá, vocês já viram que tem vários problemas de probabilidade, mas eu fiz respondendo do jeito que está perguntando no trabalho de vocês. Só que, claro, não para a mesma tabela. Fiz até para o mesmo contexto, mas para uma amostra diferente de estados ali. Vocês vão ver quando eu postar hoje. A AVA 2, então, a entrega é dia 10 de setembro. A correção vai até o dia 16. A AVA 1, tá? Esse questionário é randômico e é um questionário, né? Então, eu acredito que vocês terminam e já sabem a nota. Ou deve ter um dia para liberar a nota, porque não tem necessidade do professor corrigir, né? Porque já que é uma questão, na verdade, que vai valer objetivo. Aí tem uma observação lá da professora, que é o seguinte, a professora que elaborou, que tem que saber fazer a mão, que são fazer prova. Tem que saber fazer a mão. No caso de vocês fazerem uma prova presencial, vocês vão ter que fazer a mão. Por exemplo, aquele negócio de fazer média e desvio padrão para dados agrupados em classes, né? Para aquela tabela de distribuição de frequências por intervalos de classe. Cara, é o seguinte, a minha opinião a respeito disso, tá? Isso é uma coisa que existe. Quem estuda estatística precisa saber que isso existe, né? Existe fórmula para fazer aquilo. Mas, assim, se tem alguma coisa nesse curso que não tem uma relevância, assim, muito baixa, é aquilo. Por quê? Hoje em dia, ninguém trabalha mais por tabela. A gente usa tabela em distribuição de classe só para apresentar dados. Na verdade, a gente tem os dados e trabalha com eles, não importa a quantidade, porque a gente tem qualquer
planilha eletrônica faz um monte de coisa de estatística, não precisa estar agrupando dado em classe para fazer média, desvio padrão e tal. É só para quando a gente quer apresentar uma coisa mais sucinta. Porque quando tu coloca os dados dentro de uma tabela por classes, tu perde informação. Porque ao invés do dado ser 0,75, ele é um intervalo entre 0,72 e 0,78. E aí vai ver, dependendo da situação, quantos dados tu vai botar em cada classe. E aí faz uma média daquilo. Então, assim, ó, a imprecisão é muito grande, não tem mais sentido fazer isso hoje em dia. Os alunos têm que saber que existem? Sim, tem que saber que isso existe, tá? Tem que saber que tem uma forma para fazer isso e tal. Mas eu acho que não é algo para se cobrar numa avaliação, tá? Me disseram que o banco de questões não foi alterado. O que isso significa para vocês, né? Se o banco de questões não foi alterado, significa que as questões são as mesmas, quando eu elaborei ainda. Se sendo desse jeito, não tem questão sobre isso em prova, tá? Porque eu não botei. Jamais ia fazer isso, de botar esse tipo de questão em prova, tá? Mas, sei lá, já que vocês vão fazer em casa, né, que vai ser online a prova, então vocês tenham esse material à mão, assim, né, para de repente precisar usar alguma fórmula, vai que entrou alguma questão, porque o Luciano, que é ele responsável pela virtualização, ele me disse que não teve questão nova, que as questões continuam a mesma coisa porque os conteúdos continuam, então não tem, tá, se for na prova, tá, prova A2, prova A3. E a professora que orientou ali o trabalho, ela disse que tinha que fazer à mão. Olha, tem que saber fazer a média à mão. Eu acho que quase todo mundo na vida com mais de 10 anos sabe fazer uma média à mão, né? Só somar os dados e dividir pelo número de dados. E agora sim, desvio padrão, vocês têm que saber fazer à mão. Ok, tá? Tem isso na prova? Tem, mas tem com 5 dados, com 4 dados, com pouquinha coisa. E uma questão em 60, sabe? É muito pouco mesmo. Agora, vocês precisam para a vida fazer isso, pelo menos numa planilha eletrônica. Pelo menos. Quem tem a intenção de trabalhar com ciências de dados vai ter que usar pelo menos o R. Só um minutinho. Vai ter que usar pelo menos o R, aí que já é programação, né? Então, para a prova, pode ser que vocês precisem fazer um desvio padrão, uma média com 4, 5 dados, tá? Isso pode acontecer. Para o trabalho, tá? Na prática, e para o trabalho de vocês, né, na vida, aí eu sugiro usar a planilha eletrônica. Então, todos os meus vídeos eu fiz com planilha eletrônica, para vocês, naquilo que dava. Porque vocês podem fazer muito bem o trabalho assim. Faz uma planilha e vocês vão estar prontos para responder. Porque ali nas questões não está perguntando como é o cálculo do desvio padrão. Não. Vai te perguntar alguma coisa que tem a ver com o significado daquele desvio padrão que tu encontrou. Tá? Então, é isso que vai perguntar. Eu já olhei as questões e vi que é assim. Então, não se preocupem em fazer o calculinho. Podem usar o Excel, usar a planilha do Google, que é muito igual. Quem sabe usar o Excel, usa a planilha do Google. São poucas coisinhas, assim, detalhes que são diferentes. Na essência, assim, é muito parecido. E aí não tem a desculpa de, eu não tenho Excel, porque tá aí acessível para todo mundo. Tá? Então é isso. Vocês não têm que entregar um papel, né, um documento com os cálculos que vocês fizeram. Então use a planilha, gente. Sabe? Eu acho que tem que ser. Na prova, professora. Tá, na prova tu vai fazer, mas tu não vai fazer. Para 27 dados. Pô, fazer desvio padrão à mão para 27 dados. Pensa, gente. Isso aí não tem nenhum sentido, né? Então façam na planilha de vocês, tranquilo. Quem nunca usou Excel na vida vai conseguir fazer, porque eu fiz um vídeo para cada coisa. Um vídeo para média, moda e mediana. E esses já estão prontos, eu vou colocar agora de noite. Um vídeo para desvio padrão, coeficiente de variação, um vídeo para probabilidade, outro para fazer a tabela de dispersão por classe, de distribuição por classes. Então, nunca abriu o Excel na vida. Se tu não abriu o Excel e tu não tem condição, tu abre a planilha do Google e vai procurando os mesmos nomes das coisas, porque até o nome da função até agora, do Google e da planilha do Google e do Excel são iguais ou muito semelhantes, tá?
Então não precisam se preocupar em ficar fazendo no papel. Quem quiser, beleza, faça. É um treino. Mas é mais importante para vocês a habilidade de deixar a conta para o Excel fazer e saber utilizar as funções dele e entender o significado, por exemplo, do desvio padrão e por que eu faço coeficientes de variação. Isso é muito mais importante do que vocês saberem fazer a continha do desvio padrão, a continha do coeficiente de variação. Tá? Isso, é disso que o Excel nos libera, porque se a gente não souber o sentido das coisas, para que servem, não adianta nada, nenhuma planilha. Aí eu vou ali, calculo média, tá, e faço o que com esse negócio? Ah, vou ali, calculo o desvio padrão. Sim, mas o desvio padrão ele só tem sentido se eu tiver uma média. Se eu não souber disso, eu não consigo, não sei fazer avaliação nenhuma, mesmo que eu tenha um Excel na frente para fazer uma prova. Não adianta nada, que aliás vocês vão ter, né? Então, vamos lá. Então, a entrega da V2 dia 10 de setembro, a correção até 16. Então, assim, eu não sei em que pé vai estar a minha situação nesse dia aqui, né? Pra quem não sabe, eu tenho 2 gêmeos de 8 anos que acabaram, né? Entraram aqui um pouquinho, então, lindos, maravilhosos. E então, né, com criança tudo pode acontecer. Mas a pior das hipóteses, no dia 17, quando vocês entrarem, vai estar a nota de vocês lá, tá? É até o dia 16. Aqui outra encrenca. Isso aqui, encrenca não, né? Tá resolvido, tá escrito, tá resolvido. Diz que a entrega é um Word ou um PDF, né? Gente, eu acho um absurdo, tá? Sinceramente. Aí, claro, eu não tô pensando nas condições das pessoas, mas tu tá numa universidade, tu tá te preparando para o mercado de trabalho, aí faz um trabalho acadêmico, que é um documento de aprovação teu, faz parte dos seus documentos de aprovação, e entrega um negócio à mão, foto. Eu já recebi foto virada de cabeça para baixo. E antes eu não aceitava, eu mandava a pessoa fazer de novo, tá? Porque isso aqui é uma universidade, né, gente? Não é né, o botequim da esquina ali, assim. Eu acho que não era para ser, mas tá escrito lá que pode ser um Word PDF, que pode tirar uma foto. Eu fico imaginando, né, vocês aí já profissionais, porque eu sei que muitos de vocês aí já estão no mercado de trabalho, às vezes até já tem uma graduação. Se tu ia pegar, o teu chefe te manda apresentar um relatório, se tu vai entregar a mão. Se o teu chefe te manda chefe líder, sei lá o que, né? Enfim. Se te pede um gráfico, se tu vai desenhar, tipo, num papel qualquer e entregar pro cara, não vai. Ou vai, daqui a pouco vai ser demitido, né? Porque ninguém merece. A gente usa coisas à mão no momento que a gente tá fazendo esboço, tá ali delineando um projeto, tá fazendo alguma coisa assim, mas não uma entrega. Uma entrega, né? Então, de qualquer forma, para quem quiser aprender e desenvolver mais essa habilidade, eu vou colocar um vídeo muito bom de um cara do YouTube, que ele faz vídeos sobre esses pacote Office, assim, em geral. E trabalha com programação também, em que ele ensina a usar equações no Word, tá? E também é semelhante no editor de texto do Google, mas o editor de texto do Google é bem mais fraquinho nesse sentido. Mas eu não vou exigir, tá? Vocês usem como vocês aí preferirem, tá? Então, enfim, podem fazer as contas só digitando no Word normal, tá? Ou pode fazer à mão e tirar foto, como diz lá, mas tem que mandar um PDF. Isso na V2, né? Porque na V1 não tem entrega. Vocês vão só fazer o questionário. Eu, professora Roberta, vou aceitar feito no Excel, tá? Eu vou ter que aceitar isso aqui porque estão me obrigando, no sentido de tá escrito que vocês podem mandar assim, né? Então tudo bem, vão poder mandar. Mas eu, se fosse aluna, primeiro que se eu não sei nada de Excel, eu ia querer aprender. Se eu sei só um pouquinho, eu queria desenvolver essas habilidades. Porque às vezes o cara sabe fazer ele sabe fazer gráficos, sabe usar algumas funções muito utilizadas aí no mercado de trabalho, a PROC-V, PROC-C, PROC sei lá o qual, tá? E ele não sabe utilizar essas de estatística, talvez não saiba as de matemática financeira, ou sabe as de financeira, mas nunca usou as de estatística, entendeu? Então, assim, é uma outra habilidade que tu desenvolve. E para quem não sabe nada, aí é um ganho fantástico, assim, porque saber utilizar a planilha eletrônica é uma coisa muito básica do mercado. Né? Então, eu acho que para tudo, gente, na vida, para qualquer coisa, facilita para muita coisa, sabe? Então, acho que
Como a gente está aqui formando profissionais, né? Então eu acho que isso é bem interessante. Então eu vou aceitar e eu sugiro. Tem nota a mais para quem fizer no Excel? Não posso fazer isso. Aqui está dizendo que a entrega pode ser no Word ou no PDF, com foto, com só faltava ser no papel de pão. Quem é novo não vai entender que é papel de pão, mas quem é mais velho entende, né? Que o pão vinha enrolado num papel, assim, todo amassadinho quando a gente chegava em casa. Tá, gente? Então é isso. Mas eu sugiro que vocês façam tudo, faz tudo no Excel já, de uma vez, lê as contas todas lá, já faz lá, porque tem uma regressão, fazer regressão à mão, aí calcula o A, aí calcula o B, aí, meu Deus, mas tudo bem, vocês é que sabem, tá? Querem desenvolver habilidades importantes? Façam no Excel. Se esforcem, quem não sabe, para aprender. Tem vídeo meu ensinando isso 500 mil vezes, eu acho. Não é só um. Deve ter uns 3 ou 4 trabalhando com regressão e correlação. A prova, então, a 2 vai ser de 16 a 18 de agosto. Hoje, eu perguntei, né, para confirmar, vai ser online mesmo que a situação mude daqui a alguns dias, ainda vai ser de agosto, não, né? A 2, isso aqui é setembro, né, gente? Errei. Tá? Corrija. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Alguém confirma aí, porque agora eu não tô com... Se alguém puder entrar no calendário, porque aí eu não tô no... Não tô conseguindo pegar minha caneta. Ih, não, eu não vou poder mudar não, gente. Não conectou aqui minha mesa. Então, vocês não precisam agendar, vai estar só muda aqui, tá? Isso aqui não tá certo, não é agosto, né? Então, deve ser setembro, esse normal aqui. Não precisa agendar, a correção é automática. Por que eu falo de correção automática? Porque eu botei um asterisco aqui, ó, mas isso também eu fico meio assim, porque por que não tem questão discursiva em exatas? Porque os alunos não têm um teclado para trabalhar com exatas legal, né? Que dê para fazer fração, que dê para fazer alguns símbolos matemáticos e tal, né? Então, por isso que não se faz. Mas a TI estava por desenvolver aí um aplicativo em que os alunos tivessem um teclado virtual para fazer equações, tá? Até o momento, isso não tem notícia de que tenha sido desenvolvido. Mas, sei lá, tá? Em princípio, não tem discursiva. Se não tem discursiva, ou seja, não tem aquelas questões que vocês têm que fazer assim, o sistema que vai corrigir. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o aluno faz a prova, né? Assim começou a pandemia. Faz uma prova só com questões objetivas e reclama para mim a correção. Eu não faço a correção, eu nem vejo quais são as questões que vocês fizeram. Sabe? O sistema já corrige e eu não tenho como ir lá e mudar a correção que o sistema fez. Então, se vocês acharem que alguma questão que é objetiva, tá com problema, não tem resposta certa, ou tem 2 respostas certas, ou sei lá, é uma questão para anulação. E aí vocês têm que tentar entrar com o protocolo, não é conversando com o professor, entrar com o protocolo e pedir anulação. Eu sei que tem gente aqui nessa disciplina de primeiro período, então tem algumas coisas que precisa se atentar. O mínimo, tá, é 5. O mínimo que vocês têm que ter em cada prova é 5. Não é em cada prova, né? Se não tirou no mínimo 5 na prova A2, mesmo que a média seja 6, porque tirou, sei lá, 100 no trabalho, mesmo que a média seja maior do que 6, vai ter que fazer a prova 3. Qual é o conteúdo da prova 3? O mesmo conteúdo da prova 2. Quais são as questões? Do mesmo tipo, mas são outras, porque elas também são escolhidas randomicamente, tá? Vamos lá. Tá, então a prova, quando vocês abrirem, então ela é agendada automaticamente, vai ser feito no sistema, no SGP de vocês. O único detalhe é que quando vocês abrem a prova, ela tem um tempo lá, não sei se é 1h30 ou 2h30, eu não sei muito bem, mas ela vai ficar dito lá para vocês. A monitoria que sabe desses detalhes assim, mais que tem a ver com a aplicação de prova. Mas tem aquele tempo e tem que fazer naquele tempo. Tá? Abriu a prova, tem que fazer ela até o final. E aqui a anulação protocolo que eu já falei para vocês. Outra coisa que quem é novo precisa saber. A2 e A3 não substituem a nota da A1. Então, se vocês forem muito mal nas avaliações online, não tem como substituir.
Vocês podem tirar 0 em uma e fazer a outra, e aí fica com a média, vai ser a nota de 1 dividida por 2? Pode, tá? Não tem nota mínima. A questão é que vocês vão precisar dessa nota para atingir 6, tá? Então, tem que tomar cuidado, tá? Com essas coisas, porque não tem como substituir. Se tu não alcançar a média, tirando a nota da prova, mais o que tu tiver lá na AVA 1 e na AVA 2, tu não tem como fazer. E não pode ficar com 0. Se não fizer as duas avaliações, já tá, digamos, rodado por média, tá? Não tem mais o que fazer. Prova 3, tá? A mesma coisa que a 2, tá? É online, só tem objetivas, provavelmente. A correção também é automática, a professora não é culpada. Vocês vão ter que, né, procurar buscar anulação, se for o caso de alguma coisa. Via protocolo, e o mínimo também é 5. Sempre tem que tirar no mínimo 5 em prova, tá? Se na primeira já tirou mais do que 5, já atingiu a tua média 6, beleza, tchau, acabou o semestre. O bloco, né? O bloco pra ti, até o próximo. Se não tirou 5, pelo menos na A2, aí tem que fazer a 3, tá? Mesmo que tenha atingido a média 6. Bom, videoaulas. Aí, eu sei que muitos têm a expectativa que eu venha aqui e dê aula. Primeiro que é pouco tempo, tá? E segundo que quando eu gravo aqui, fica uma qualidade muito ruim, né? Porque tá a internet junto, tem um monte de coisa conectada, eu tô aqui com a minha câmera, a minha digitalizadora, por exemplo, agora falhou. Não funcionou, não sei o que houve, mas ela não funcionou, que é o que eu uso para escrever as aulas, né? Que vocês veem lá. Então, essas videoaulas, no mínimo, eu faço. Eu tenho algumas de lista já de problemas resolvidos, que eu já botei lá para vocês. E no mínimo eu faço o que é necessário, o que está faltando, o que está pegando para a avaliação 1 e para a avaliação 2. Então, para a AVA 1, como eu falei, vou começar a postar hoje, amanhã no máximo eu termino com as duas últimas de probabilidade. E o que eu colocar ali é muito semelhante ao que vocês vão fazer. Para eu já dizer para vocês assim, eu fiz o mesmo problema com uma amostra de dados. Às vezes eu peguei os 10 primeiros, às vezes eu peguei lá do 15 estado, né, o estado com IDHM, do 15 até o 24, eu fiz com menos dados, tá? Então, claro, os valores são todos diferentes, mas o jeito de fazer o tipo de coisa é a mesma coisa, tá? E eu faço isso para AVA 1 e para AVA 2. Às vezes, já tem vídeo meu que é aquele tipo de coisa. E aí eu só indico. Às vezes, como é esse caso agora, eu estou refazendo tudo de novo. Então, tá novinho, do início, uso para você. Mesmo que esses problemas para vocês, tá? Tipo, os da avaliação. Às vezes acontece de os alunos fazerem e postarem, tipo, o mesmo trabalho do semestre passado. Se antes isso já dava problema, porque tinha algumas diferenças e os alunos não notavam, agora então que os trabalhos mudaram, né, não tem como vocês, né, pegar um trabalho na cega e entregar, tá? Que daí é melhor não entregar, do que entregar um trabalho que vocês nem sabem o que é, tá? Porque eu passei direto, né? Tem um monte de coisa lá, de AVA 1, de AVA 2, da Veiga, de tudo quanto é disciplina. Mas acontece que tem diferenças, né? E aí os alunos entregam, né? E aí o plágio fica, digamos assim, configurado, né? Porque a gente consegue até ver de qual trabalho que tá, né? Mas eu sei que vocês não vão fazer isso, até porque não vai dar certo dessa vez. Não tem chance de dar certo, porque mudou muito, né? Então é isso, gente. Vocês me perdoem pela questão do trabalho, que eu não sabia mesmo que a professora tinha mudado, inclusive a concepção do trabalho em termos de não colocar a probabilidade no primeiro, porque eu fiz, o outro trabalho era feito por mim e por outros professores. A gente não colocava a probabilidade no primeiro para deixar mais tranquilo, porque probabilidade é a coisa mais difícil do curso. Para o meu entendimento, é a mais difícil. Depois tem lá, às vezes, alguma dificuldadezinha em intervalo de confiança, mas ainda assim a probabilidade é mais complicadinha. Por quê? Porque dependendo da situação que tu tem que entender qual é, em cada problema, tu vai usar a probabilidade na interseção, que é uma multiplicação de probabilidades, ou tu vai usar o teorema de Bayes, quando é uma probabilidade condicional, ou não, é uma probabilidadezinha simples, que as duas ou três primeiras perguntas do trabalho da AVA 1 é probabilidade simples, né? Pegar a partezinha e dividir pelo todo, igual porcentagem, assim, muito facinho.
Mas ela é o entendimento, não são as contas são fáceis. A questão é entender e saber qual é o conceito que tem que usar ali. É de probabilidade condicional? É interseção de eventos? O que é aquele negócio? Né? Então, eu não sabia que tinha entrado, e isso, como eu fiquei um semestre fora da disciplina, no semestre passado eu não dei aula dela, se tinha ocorrido antes essa variação, eu não tinha visto, tá? Porque a variação que ocorria antes era só os dados eram diferentes, mas o tipo do trabalho era sempre o mesmo e nunca entrava a probabilidade, tá? Eu vou fechar aqui e vocês podem abrir o microfone, perguntar. Ninguém tem nenhuma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler. Boa noite. Fala, Matheus. Isso, é isso, exatamente, Matheus. Só que pensa se a pessoa está fazendo à mão, usar todas as casas decimais significa o quê? Quando eu li aquilo, eu fiquei, como assim, gente? Usar todas as casas decimais da onde? Todas as casas decimais da calculadora é uma coisa, casas decimais do Excel é outra completamente diferente. Dependendo da configuração, ainda vai ser outra. Mas a ideia, tá, é essa. É que vocês usem todas as casas decimais, digamos, sei lá, da calculadora, para quem está fazendo com calculadora e montando a conta à mão, né? Usa todas as casas decimais, só arredonda na resposta final. Essa é a ideia. E aí, pode dar alguma diferencinha, tá? E aí vocês... Por que pode dar diferença? Por causa do número de casas decimais que cada um utiliza. Tá? E aí vocês coloquem a resposta mais próxima, porque provavelmente a professora foi coerente e colocou uma diferença tamanha de uma resposta para outra, que essa diferencinha de casa decimal não vai fazer vocês errarem a questão. Tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, vamos lá. A Laís, vocês conseguem ver o chat? Conseguem ver o que os colegas escreveram? Tá, tem tipo um balãozinho de fala assim aí embaixo no Google Meet, e vocês abrem, mas eu vou ler o que a Laís colocou. Já tinha iniciado o trabalho no Excel e, como ela pede a descrição da memória de cálculo, estava anotando para o final, pois não sabia se iria permitir anexo no Excel direto, então ia gerar no PDF. Olha, pelo que eu entendo, não tem nada para entregar. Tá, eu até vou perguntar isso pro Luciano, né? Porque quando eu fiz um e-mail cheio de perguntas para ele. O Luciano é o responsável pela virtualização. Mas quando eu entrei lá, abri uma vez, aí eu abri a segunda, e na segunda eu já vi que tinham perguntas diferentes, eu falei, não, isso aqui é um questionário randômico e vai ser corrigido automaticamente, mas eu vou confirmar, tá? Mas assim, oi, fala. Ah, tá. Possivelmente, porque senão os alunos teriam condição de trocar as informações, né? É por isso. Mas então isso aqui é Nava 2. Tá, aí, gente, é o seguinte. Se tu fez tudo no Excel e tu fez os cálculos usando funções do Excel, células do Excel, é isso? Pra mim, tu pode mandar só a tua planilha do Excel, mas manda a planilha. Porque aí eu tenho como olhar teus cálculos, não precisa tu ficar escrevendo nada, tá? Porque... não tem sentido isso, gente. Assim, ela pediu, muitos professores têm esse entendimento, não só o professor que fez, mas que os alunos têm que fazer o negócio à mão. Eu acho que tem que saber fazer à mão. Mas é muito mais importante vocês entenderem e conseguirem interpretar do que gastar tempo fazendo cálculo à mão. Com um monte de dados, sei lá, gente, fazer o desvio padrão, pensa bem, 27 IDHMs, 3 casas decimais, fazer isso à mão é uma coisa, tipo assim, um tempo gasto sem sentido. Ainda mais que é uma coisa super repetitiva. Pega a média, diminui o dado, eleva ao quadrado, soma todo esse povo aí 27 vezes, tira a raiz, divide. Sabe? Eu acho que não tem sentido. Então, não tá dizendo lá,
tá? Eu até vou botar essa orientação no fórum também, mas para AVA 2, quem fez tudo em planilha, envia a planilha para mim. Não envia, se vocês enviarem um PDF da planilha, não adianta nada, porque eu não vou poder ver nada. Eu preciso ter uma condição de ver o cálculo que vocês fizeram, mesmo que seja usando função do Excel, porque para mim não tem problema. Aliás, eu sugiro que vocês façam assim. Mas aí tem que mandar a planilha do Excel ou do Google, tá? Mas tem que mandar a planilha e não só o PDF da planilha. Quem for mandar um PDF tem que, pelo menos, armar, assim, montar o cálculo que fez à mão. Aí tem que ter, tá? Alguns fazem assim, fazem só a regressão lá no final, correlação e regressão no Excel, e o resto das questões fazem todas à mão. Tudo bem, tá? E o que eu mando, professora? Eu prefiro que manda sempre só um documento, mas também se for mandar, manda um PDF lá, o Word, e aí só essa partezinha da regressão no Excel. Pode, tá? Não tem problema. Só a única diferença do que a professora colocou lá é que, para mim, se fizer uma planilha, envia a planilha e está resolvido. Os cálculos, claro, eu já recebi trabalho assim, mas isso é do primeiro ano. Aqui na universidade não me lembro. Mas eu sempre uso alguma tecnologia para fazer as coisas. E aí recebi de aluno que me mandou a planilha, só que não fez o cálculo na planilha. Ele escrevia o número seco lá. E aí eu não sei de onde saiu aquele número, porque eu clico lá na célula e eu não enxergo nada, porque não tem nada. O cara fez a conta no papel, na verdade, e botou o número lá. Aí não adianta, né? Aí é melhor, faz tudo no papel, arma lá a tua conta toda e mostra o que tu fez. Período. Ah, tá. O pessoal que confirmou. Era 16, eu botei ali agosto, mas era setembro. Só isso. 16 a 18. E aí, automaticamente, em princípio, automaticamente vocês não têm a nota de vocês da A2, tá? Porque não tem discursiva. Ou os professores de exata, qualquer professor, né, de qualquer disciplina, ele só corrige a parte discursiva. Sempre as objetivas são corrigidas pelo sistema. Boa noite, Wesley. Como desenvolvo os desenhos das distribuições? Desenho das distribuições. Tu dá para fazer isso no Excel também, tá? Mas tu pode fazer à mão se tu achar mais confortável. A distribuição tem função no Excel para fazer qualquer cálculo com distribuição, tá? Mas o gráfico, tu tem que, como se fosse fazer um gráfico de função, tu tem que colocar uns pontinhos ali para ele conseguir traçar a curva. Então é meio artificial essa construção do gráfico, ela não é assim, mas eu acho melhor que fazer a mão porque fica mais perfeitinho, né? Mas ela não é como fazer um gráfico de dispersão, que tá ali, tu põe o x e o y e teu gráfico sai. Independente se é linear, se não é linear. A distribuição, tu tem que dar os pontos para ele, como se fosse fazer de função mesmo. E aí tu tem que dar bastante pontos para ele fazer um gráfico que seja aceitável, assim. Então, o que preferir? O gráfico de função, de distribuição se faz do mesmo jeito, porque a distribuição é uma função, né? Então, se faz do mesmo jeito. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso para vocês, porque também isso não era pedido em nenhum trabalho. Sempre era o coeficiente, intervalo de confiança, mas não pedia um desenho, um esboço da distribuição, tá? Então, posso até ver, vou verificar lá e vou ver se eu faço um vídeo para você sobre isso, ou indicar o vídeo de alguém que faça. Não é difícil, mas já é uma coisa mais elaborada, porque eu tenho que usar as funções para distribuição normal, T, seja lá qual for, e fazer uma outra tabela para gerar o gráfico, como se fosse uma tabelinha de função, assim, para fazer um gráfico XY. Elaine, só um castigo. Professora, vai fazer aula para AVA 2. Então, eu vou lá na AVA 2, eu olhei a AVA 2 é mais parecida com o que estava antes, porque pedia intervalo de confiança, pedia regressão, dependendo do trabalho que estava. Então, eu já tenho mais coisa pronta, mas eu acho que tem algumas diferenças e essas diferenças eu vou fazer e vou postar tudo para vocês. Quando que eu começo a fazer essas postagens? Eu começo a fazer essas postagens depois que passa o período da AVA 1, tá? Para não dar encrenca. Quem já tá fazendo, já vai acessando aí todos os vídeos todos que tiver por aí, que tem 50 mil grupos de WhatsApp aí, que rola esses vídeos por tudo quanto é lugar. Então, aquilo que já for aproveitando, vocês podem pegar.
falou no começo da chamada por aqui ou pela... Não, lá na plataforma, tá? Eu vou postar todos por lá. Vocês veem que sempre coloco no YouTube. Se você tá no meu YouTube, como eu falei, a maioria das coisas é feita para uva, né? Porque, ou outra aula que eu dou. Mas por que no YouTube? Porque no YouTube os alunos não têm problema. Antes eu deixava no meu Google Drive e aí sempre tinha aluno dizendo que não conseguia baixar, que dava problema, que ele estava numa plataforma de petróleo e aí dava problema, não conseguia baixar, não deixava, pereré. Sempre dava problema. Depois eu coloquei no YouTube, nunca mais deu. Então, eu acho que é a melhor forma de disponibilizar esses vídeos para vocês. Então, hoje, eu vou colocar lá até 2 questões de probabilidade, só faltam mais 2 que ela pediu, que eu não gravei ainda, eu devo gravar entre hoje e amanhã já finaliza, tá? Mas é de tudo, desde o início, tá? Média, moda, mediana, tabela, de tudinho, e vou fazer a mesma coisa para a AVA 2, tá? A gente vai ter uma outra web aula. Nessa outra web aula, essa vai ser para vocês tirarem dúvidas sobre o trabalho, porque a gente não tem essas conversas todas para ter, né, a respeito do funcionamento da disciplina. Então vai ser para vocês tirarem dúvida para a prova ou para a AVA 2, mesmo eu tendo postado os videoaulas para a AVA 2, tá? Elaine, é mais difícil mesmo do que a AVA 1, porque ali tudo é em torno da probabilidade. Por que a probabilidade é a coisa mais difícil? Porque depois tu entra nela, é um embranhado de coisa que é a estatística inferencial, que se abre depois da probabilidade. As distribuições são distribuições de probabilidade. O intervalo de confiança, ele é todo baseado em probabilidade. Ali a gente coloca questões simples de regressão, mas na verdade a regressão também envolve probabilidade quando a gente está avaliando as estatísticas que deram, assim. Então, mas o mais difícil não são essas coisas que precisam de probabilidade, mas a probabilidade em si. Essa diferenciação aí, quando tu pega um problema na frente, e o que é isso aqui? É interseção? Isso aqui é condicional? O que é isso? É uma probabilidade clássica, simplesinha, é o quê? Tá? Mas na 2, o trabalho é mais complexo porque acaba envolvendo esse conteúdo, né? Que deriva aí da probabilidade. Mais alguém, gente? Que tem alguma dúvida? Ó, eu percebo que depois que eu coloco um monte de vídeos lá no fórum, quase ninguém pergunta mais nada. Tá? Então, assim, podem perguntar. Se vocês viram o vídeo e ficaram com dúvida, porque claro que podem ficar, vocês postem lá no fórum. E é legal postar no fórum, porque aí a dúvida fica socializada, né? E a minha resposta também. Então, aí ajuda mais gente. Beleza? Mais alguém? Posso encerrar? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Assim que terminar, vamos passar aí, depois do dia 5, dia 6, eu devo colocar lá para vocês os vídeos para ajudar na AVA 2 e a data da nossa próxima web aula. Tá bom, gente? Eu vou encerrar então. É um prazer estar com vocês aqui nessa disciplina. Acreditem em mim, vocês precisam aprender essa disciplina. Estatística, quem está aí no mercado sabe que é a base, não se faz nada sem ciências de dados hoje em dia, né? Sem analisar dados, sem BI, e tudo é em torno de estatística. Então vocês estão aí fazendo um desvio padrão, que aí quando tu está estudando lá a distribuição, parece que o desvio padrão é uma coisa boba, mas ele entra na distribuição. Então, já no boa noite tá meio difícil, mas vai melhorar. Tem umas pessoas que têm horror desse, por isso que eu falo que precisa aprender, e o povo não quer saber, né? Porque não gosta muito, acho meio difícil. A gente não precisa gostar, precisa só entender o básico. Estatística sem conta no Excel, tá? É isso que vocês têm que fazer. Só que para isso tem que entender. A conta deixa para o Excel fazer, mas tem que entender o significado das coisas para poder aplicar em cada problema diferente. Tá bom? Continue postando as dúvidas de vocês lá no fórum. Estou à disposição e entro quase diariamente, né? É muito difícil não entrar algum dia lá para saber o que está acontecendo. Não sei fim de semana, né, gente? Fim de semana não é. Tá bom? Abração. Alguém aqui, ó, a Elaine. Professora, você vai fazer aula para AVA 2? Sim. E outra coisa que me perguntaram, pensei que era dupla, eu li, loucura.
Vai poder fazer em grupo, sim, tá? Vai poder, tá bom? Abração.